Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E em homenagem à Páscoa que acabou de passar, eu trago aqui para o canal o filme Ressurreição de 2016, que conta a história fictícia do tribuno romano chamado Clavius e a sua investigação de onde foi parar o corpo de Jesus depois dele vê-lo crucificado e sepultado. É um filmaço, se você ainda não viu, assista. Ele tem no HBO Max e acho que tem para alugar no YouTube também. De qualquer forma, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com Ressurreição. No início do filme a gente vê o Clavius resolvendo uma rebelião contra um bando de zelotes que estão aguardando veementemente pelo Messias, né? Um líder entre eles que ia destruir Roma. When the Messiah comes, Rome will be nothing! Essa era a visão geral entre os judeus, mas eu ouso dizer que também é a visão que muita gente tem hoje em dia sobre Deus. Claro, não que ele vai intervir para destruir Roma, mas que ele vai intervir na nossa vida aqui para torná-la mais justa, uma vida melhor, mais confortável. Só que não foi isso que o Messias veio fazer, né? E também não é a intenção de Deus fazer isso pela sua vida ou por ninguém. Ele pretende começar uma nova realidade, algo eterno, e aí só quem aceitar o governo dele sobre a sua vida é que vai viver eternamente ao seu lado. Só que pouco depois o Clavius volta para Jerusalém a tempo de ver o Nazareno, chamado Rei dos Judeus, ainda pendurado na cruz. É legal porque a perspectiva no filme é a perspectiva do tribuno romano. Então várias coisas que a gente vê nesse tipo de história, né, como a crucificação de Jesus em si, ele expirando, aí o terremoto, o véu do templo rasgando, essas coisas elas aconteceram ali no filme, mas não necessariamente você está vendo elas, pelo menos não da perspectiva que você costuma ver. Por exemplo, quando o terremoto acontece, a gente não vê o templo lá rachando, o véu se rasgando, a gente vê onde o Clavius estava, saindo ali de um prédio romano para ir em direção ao Gólgota. Ele vê Jesus morto, ele manda perfurar o lado dele com uma lança para averiguar. Aí ele permite que José de Arimateia leve o corpo dele, ele vai junto, vê o sepultamento, rola a pedra com as próprias mãos. Então ele tem convicção plena de que esse homem está morto. Só que os líderes religiosos já tinham ouvido falar que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia e tudo mais, então eles querem que os romanos montem guarda em frente ao túmulo para evitar que os discípulos invadissem, roubassem o corpo e dissessem para os outros que ele ressuscitou. Só que, claro, na manhã de domingo a ressurreição acontece e a gente não vê, porque a perspectiva é a do Clavius. Então ele mandou lá os subordinados dele ficarem de guarda, mas ele foi para casa dele dormir. Aí na manhã seguinte é que ele vai descobrir, né, ficar sabendo que o túmulo tá vazio. E eu acho isso muito interessante porque é assim que a vida é. Você tá vivendo lá, fazendo a sua rotina, o seu dia a dia, e enquanto isso tá rolando o maior de todos os milagres à sua volta e você não tava nem sabendo. E assim o Clavius fica encarregado de investigar e descobrir o que aconteceu com o corpo. Nisso ele começa a questionar várias pessoas, tudo, e acaba chegando em Maria Madalena e depois em Bartolomeu, que é um dos 12 apóstolos. E é incrível ver a reação dos dois, porque ambos estiveram com Jesus ressurreto. Então eles tinham plena convicção de que ele estava vivo mesmo. E isso muda tudo para eles, parece que eles estão com uma confiança inabalável. Quer dizer, o que é a morte agora se eles sabem que eles vão ressuscitar para uma vida eterna, plena, perfeita? Tudo então ganha uma outra perspectiva para eles. E aí quando o Clavius pergunta para o Bartolomeu onde estão os seguidores de Jesus, a resposta do Bartolomeu é: E é verdade, eles estão espalhados por todos os lados. Alguma coisa começou ali
que nunca mais ia ser interrompida. Outra coisa que eu acho legal é que todas as evidências e as testemunhas apontam para a ressurreição de fato. Mas não pode ser, né? Quer dizer, ninguém ressuscita dos mortos. E aí, na perseguição dele, ele acaba entrando na casa onde os discípulos estão reunidos, e aí ele vê Jesus ressurreto com os próprios olhos. E ainda assim ele tem dificuldade de acreditar. Aí ele troca algumas palavras com Jesus e de repente Jesus desaparece na frente de todos. A Maria conta para eles que Jesus tinha dito que os encontraria mais uma vez na Galileia, então eles vão tudo para lá, incluindo o Clávius. O subordinado do Clávius, um jovem rapaz chamado Lúcius, que por sinal é vivido pelo Tom Felton, né, o famoso Draco Malfoy na série do Harry Potter, é encarregado de ir atrás do tribuno desertor, porque o Clávius ainda deixa uma carta registrando por escrito que ele não entende o que os olhos dele viram. Um homem que com certeza ele viu morto e que agora ele viu de novo vivo. Ele tá atraído, tá impressionado e ele precisa de respostas. E é assim que muita gente se sente quando para de simplesmente descartar a possibilidade, porque Jesus, ressurreição, Deus, milagre, tudo isso parece impossível. E começa a crer de fato nas evidências e nos testemunhos que estão à nossa volta. I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question, and that same man alive again. I pursue him, the Nazarene, to ferret the truth. Mas uma ponte que mexe muito comigo nesse filme é como a alegria é um sinal fundamental, muito claro, de quem são os discípulos de Jesus. Sempre que eles aparecem em tela, dá para você ver uma alegria neles que transcende esse mundo. Um negócio sem medida, assim, que não tem como tirar deles. Na cena da casa, na fogueira no caminho para Galileia, no barco lá no mar, é sempre algo tão impactante, contagiante, porque essa é uma marca realmente de um discípulo de Jesus. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que a vida de um discípulo de Jesus é marcada pela falta de problemas, de dificuldades, muito pelo contrário. Eles são perseguidos o filme inteiro, não falta para eles ameaça de morte, dor, sofrimento, mas ainda assim a alegria permanece neles como um alicerce sólido. But away from evil. Amen. E além da alegria tem o amor. Eles veem Clávius seguindo eles, mas eles recebem o Romano no grupo. Mesmo ele tendo atacado o Pedro ali, quando ele é pego de surpresa à noite, eles ainda assim o servem, o aceitam no meio da roda, conversam com ele, o tratam com amor. O que se expressa com perdão, com misericórdia, e isso é tudo muito visível nesses poucos momentos de tela que eles têm juntos ali interagindo. E aí eles veem Jesus de novo na praia. Eles se relacionam, comem juntos, veem Jesus curar um leproso. O Clávius pergunta então para o Bartolomeu se eles já sabiam que Jesus ressuscitaria. Ele confessa que Jesus já tinha dito isso para eles, mas que eles acharam muito difícil de acreditar nisso, e ainda assim eles o seguiam, e isso deixa o Clávius meio confuso. Ele pergunta por quê? E aí o Bartolomeu responde por causa disso, que eles acabaram de ver, né? Eles veem ali a cena de Jesus tocando, abraçando, amando um leproso e ele ficando completamente curado na frente dos olhos deles. As palavras de Jesus atraem, mas os milagres, as curas, o poder de Jesus, ele arrasta as pessoas. That's why. Mas mais ainda do que isso, o Clávius presencia o relacionamento de Jesus com os discípulos. Ele vê como Jesus trata eles com carinho, se relaciona com intimidade com eles, e especialmente com Pedro, que ele presencia uma conversa dos dois afastados, a sós. E aí à noite ele mesmo desfruta disso, de um tempo a sós com Jesus, em que eles conversam, Jesus tem uma palavra de conhecimento,
falando exatamente a frase que o Clávius falou para Pilatos em outro momento, lá em Jerusalém. E isso tudo deixa o romano ainda mais rendido ao Nazareno, rei dos judeus. E aí Jesus se despede deles todos, dá uma última palavra ali e sobe aos céus. O próprio Clávius se despede dos discípulos, especialmente de Pedro, que diz para ele: Jerusalem only bodes trouble. Trouble. And this spirit he promised, we're called to receive it there, Roman. Your call is to fish. Aye, for men. How can I do anything else now? Os discípulos voltam então para Jerusalém para receber o Espírito Santo. Isso também não aparece no filme, porque não é o foco, mas é o que dá a entender que eles vão continuar sendo pescadores de homens. Afinal, o que mais que eles iam fazer, né? Depois de tamanho impacto do Jesus ressurreto na vida deles, só sobra você obedecer, você anunciar para todo mundo que Jesus é Deus e que ele está vivo e vive eternamente. O Clávius, no entanto, segue numa outra direção. Ele acaba parando na casa de alguém X, que aparece lá no iniciozinho do filme, que é para quem ele conta toda essa história de tudo isso que aconteceu com ele. E aí o homem pergunta para ele e ele responde: Do you truly believe all this? I believe. I can never be the same. E essa é a jornada da conversão das pessoas, né? A gente começa investigando e se a gente está buscando de todo o coração, a gente encontra, a gente vê as evidências, ouve os testemunhos, até o dia que a gente tem um encontro pessoal com ele. A gente ouve a própria voz dele, vê as marcas dele, o seu poder, a sua sabedoria. E aí a gente começa a segui-lo e, meu amigo, nunca mais nós somos os mesmos. O Clávius acaba se tornando mais um seguidor de Jesus, anunciando por onde ele passa que Jesus está vivo. Quer dizer, o que mais que ele ia fazer depois disso, não é? E eu também, 2000 anos depois, eu tô aqui na internet anunciando para quem quiser ouvir que Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele vive eternamente e ele mudou completamente a minha vida. Eu creio nele e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Estamos por toda parte. Você acredita também? A sua vida foi transformada por ele? Então anuncia para todo mundo, porque não tem outra coisa mais importante para fazer. E essas foram as minhas pontes com Ressurreição. Eu acho esse filme brilhante porque tem um monte de filme que mostra, né, essa parte da crucificação, da morte de Jesus e tudo mais, mas são raros os filmes que têm uma perspectiva como a desse aqui, de focar de fato na ressurreição, em como a vida ressurreta de Jesus é que transforma a nossa vida para sempre. Mesmo que a história do filme seja claramente uma ficção, o personagem ali principal não é narrado na Bíblia nem nada assim, é tudo adaptações ali, né, mas revelam sobre um período real e de algo que realmente aconteceu, que foi Jesus ressuscitar dos mortos e ser visto por várias pessoas, subir ao céu e ter transformado então a partir dali a vida de pessoas que estão por toda a parte. Não esquece de seguir também o Ponte do Reino nas redes sociais, eu tenho gravado uns vídeos mais curtos para lá também. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.